E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode, de negras, punir aquelas pessoas que ficam jogando os ataques de dama cedo, né? O mate do pastor, aquele ataque com dama H5. Então, vamos dar uma olhada no que é o mate do pastor primeiramente e quais são as ideias das brancas aqui. Bem, a partida abre com o peão do rei para os dois lados, né? O E4, E5, e as damas já jogam dama H5, visando aí o mate do pastor. Isso daqui é um movimento extremamente agressivo que já vem com uma ameaça imediata, ok? As brancas estão de olho no seu peão de E5, ao mesmo tempo que estão de olho no peão mais fraco das negras aqui na posição, que é o peão de F7. Se você está se perguntando por que o peão de F7 é o mais fraco, é porque apenas o rei defende ele e, portanto, isso pode levar a alguns checkmates bem rápidos que eu vou mostrar logo logo. Primeiramente, você precisa reconhecer que o seu peão está sendo atacado e jogar de maneira segura aqui com o cavalo C6, ok? Um erro muito comum que os iniciantes cometem é já perder imediatamente aqui no segundo movimento jogando G6, pensando assim, eu vou chutar a dama. Pois bem, isso é justamente o que as brancas querem, porque aqui segue dama, toma E5 cheque, e aqui vai cair a sua torre no canto. Essa posição aqui já está perdida, ok? G6 é um movimento que você vai jogar nessa abertura, porém não imediatamente, ele tem que vir após a defesa aqui do peão de E5. E a melhor maneira de defender é desenvolvendo uma peça. Então aqui as brancas jogam o seu bispo C4, né? Visando aí o peão de F7. E muitos iniciantes vão jogar aqui cavalo F6, né? Pensando, pô, vou desenvolver uma peça, o cavalo ataca a dama, porém você vai aprender de maneira amarga que aqui as brancas têm o checkmate do pastor, né? Com dama toma F7, isso daqui já é checkmate. Então o que você deve jogar aqui? Agora que o peão de E5 está defendido, você pode jogar G6. E a dama vai voltar para a casa inicial? Não, ela vem aqui para F3 e continua ameaçando o checkmate. Então tem muitas chances de você cometer erros se você está começando agora. Mas aqui você pode simplesmente defender o checkmate, né, com o cavalo F6. Você defende o checkmate, desenvolve uma peça e essa posição, apesar de as negras terem mais desenvolvimento que as brancas, né, você logo já vai fazer seu roque, é uma posição que não é tão fácil de refutar, viu? Jogadores muito fortes jogam essa abertura com frequência, principalmente os mais agressivos. Como é o caso do Magnus Carlsen, ele tem jogos clássicos, né, jogados nessa posição. O Hikaru Nakamura gosta bastante também. E hoje em dia quem tá jogando mais é o tal do Alireza Firouzja, né? Se você vê aí a database, tem muitos jogos dele online, principalmente de Blitz e Bullet, ok? Então, por mais que isso daqui seja comumente jogado por iniciantes, não é tão fácil de refutar. Então vamos dar uma olhada aqui nos planos para as brancas. Primeiramente, se as brancas desperdiçam um movimento aqui, você tem esse movimento cavalo D4, que ataca a dama e ataca aqui o peão de C2, ameaçando um duplo. Portanto, nessa abertura, os dois principais movimentos que nós vamos olhar cobrem esse cavalo D4 aqui, ok? Que são, primeiramente, cavalo E2, né? Que cobre enquanto desenvolve uma peça, e o outro movimento muito comum nessa posição é C3, que além de preparar D4, também cobre aqui o ataque do cavalo. Os dois vão levar a posições semelhantes e a gente vai olhar primeiro no melhor movimento e mais comum, cavalo E2. Por que ele é melhor? Porque ele cumpre o papel de cobrir aqui a casa D4, ao mesmo tempo que prepara o roque para as brancas e desenvolve uma peça, ok? Então, ele é um movimento mais útil de ser jogado cedo do que o C3. Aqui, muita gente joga D6, ok? Esse movimento D6, ele vem com uma ideia de desenvolver o bispo aqui para G4 com o tempo na dama, né? Porém, as brancas prontamente vão responder com H3, então em geral, eu não recomendo que você jogue D6 de imediato, eu não acho que é um movimento especialmente útil aqui nessa posição. E você vai entender por que é melhor você ter esse peão aqui na casa D7, porque em algumas posições você vai poder jogar D5 direto.
Então aqui eu te encorajo a simplesmente desenvolver o seu bispo para G7, ok? Aqui as brancas vão jogar o movimento mais comum D3, abrindo o bispo negro, e você pode simplesmente fazer o roque novamente. Outro movimento comum aqui é D6, porém eu não vou recomendar, porque vocês vão ver mais para frente que tem uma linha na qual D5 vem com muita força. Então aqui você faz o roque, e o movimento mais forte que as brancas têm nessa posição, geralmente é jogado nos níveis mais altos, é desenvolver aqui o cavalo para C3, ok? Porém, o que muitos iniciantes, né, jogadores de nível amador gostam de jogar é explorar aqui uma cravada no cavalo em F6 com esse bispo G5. E isso é um erro, porque aqui você pode jogar H6 de imediato e forçar as brancas a tomarem o seu cavalo e entregarem o par de bispos. Aqui você pode recapturar de bispo ou de dama, de qualquer forma tá bem, né? Se você recaptura de dama, você força uma troca de damas aqui na posição, e aí acabam as ideias de ataque das brancas, mas de qualquer forma você vai ter o par de bispos aqui na posição, ok? Então, o que é muito comum aqui? Bispo H4, e aí você coloca o bispo na cadeia jogando G5. O bispo ele precisa recuar para G3. Você tem esse golpe muito legal aqui, D5, abrindo a posição e aproveitando o fato de que o rei das brancas está no centro. E aí você pode estar pensando, não, mas espera aí, D5 está defendido pelo bispo, pelo peão e pela dama, enquanto você só tem duas peças cobrindo a casa. Eu não vou simplesmente perder um peão aqui após E por D5? Na verdade, não, porque você tem esse movimento intermediário, né? Bispo G4, atacando a dama do seu oponente. Não existe nenhuma casa que ela possa ir, a qual defenda aqui o peão de D5. Então, aqui o seu oponente só pode jogar dama E3. E aqui você pode simplesmente recapturar o peão, ou você pode jogar o movimento mais preciso e mais agressivo, cavalo D4. Esse movimento vem com uma ameaça fortíssima, que é a ameaça de dar um duplo aqui. Por exemplo, se o seu oponente simplesmente captura mais um peão, ele perde a dama por conta desse duplo. Então aqui o seu oponente provavelmente vai simplesmente capturar o cavalo, você recaptura de peão e ele toma de dama, e aqui você tá 2 peões abaixo, né? Você sacrificou um peão, porém você tá bem melhor, porque você tá perfeitamente desenvolvido. A dama do seu oponente está sendo vista pelo bispo aqui através de um raio-x, e o rei do seu oponente está no centro. Aqui após torre E8, cheque, seu oponente vai precisar mover o rei, e não importa para onde ele mova, ele vai estar perdido, ok? Aqui, se ele move o rei, por exemplo, para D2, você tem cheque descoberto, ganhando a dama do seu adversário. Se ele move o rei para F1, você tem aqui, ó, bispo E2, e após rei G1, e aqui após cavalo H5, né, você tá mirando ali o peão de B2. Por incrível que pareça, o melhor movimento aqui para as brancas é simplesmente entregar a dama, viu? É jogar aqui dama C3 e após você tomar, né, desenvolvendo aqui um cavalo. Qualquer outro movimento de dama tentando salvar, por exemplo, aqui se eles jogarem um dama C5, você simplesmente toma aqui o peão e posteriormente você vai ganhar a torre do seu oponente e, enfim, você tá ganho aqui na partida, ok? Pois bem, enquanto a gente volta aqui, eu vou dizer que se você viu até aqui é porque você tá gostando do conteúdo, então considere se inscrever no canal, e se você já é inscrito, dispara o like. Agora a gente vai olhar a outra variação, né? Que é a variação onde as brancas jogam C3. Aqui é o mesmo plano, você joga bispo G7, as brancas jogam D3, né? Tirando o bispo para dar a mesma cravada. Você faz o roque. As brancas jogam aqui o bispo G5, isso tudo aqui já foi jogado centenas de vezes, né? Talvez até milhares de vezes por jogadores no Lichess, você provavelmente já teve uma posição assim. E os planos são parecidos, H6, se elas trocarem você tá feliz em realizar a troca, então o bispo retorna, você joga G5 e aqui bispo G3. Nessa posição é a mesma coisa, você joga aqui o seu D5
e toma D5, você tem o seu lance intermediário bispo G4, e aqui a única diferença é que você não tem como jogar cavalo D4 porque C3 cobriu essa casa. Então o que você joga ao invés disso? Você captura o peão em D5 e você tá bem melhor de qualquer forma, ok? Você captura o peão inclusive com o tempo em cima da dama. Se o bispo captura, agora você, além do desenvolvimento à frente, tem o par de bispos, ok? E aqui você liquidou qualquer ideia de ataque. E é isso, pessoal. Se você não sabia lidar com o mate do pastor e você aprendeu agora, deixa aquele like, se inscreve aí, deixa um comentário. Eu espero que você ganhe muitos jogos com essa abertura. E um abraço. Até a próxima, pessoal.